Olá, ouvinte. Eu sou o professor Afonso, trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Hoje a gente traz um vídeo para responder a você quem foi Paulo, aquela resposta inicial, não é uma resposta muito completa, o final da vida de Paulo, a viagem para Roma, nada disso. Vamos tratar só do começo. Por revelação divina, eu desvendei os livros de Apocalipse, livro de Daniel e as cartas de Paulo. Peço a você que deixe um like nesse vídeo. Eu sei que você está acostumado a ver as pessoas falando mal da lei de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo, e é muito estranho agora falar a favor de tudo isso. Eu peço que você deixe um like, ative os sininhos e se inscreva no meu canal. A referência bibliográfica que eu trago aqui hoje é um vídeo que eu estou explorando aqui, Romanos 9, do pastor Hernandes Dias Lopes, e trago também como referência a Bíblia. O texto bíblico que a gente traz hoje é Atos 9, de 23 a 29, para dizer quem foi Paulo. Considere que a cidade de Damasco fica a uma distância de 200 quilômetros de Jerusalém. Versículo 23. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matar Paulo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Ele já tinha discípulo, ele era uma pessoa que já estava pregando há bastante tempo. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Esses discípulos, agora eu sei o que falo, esses discípulos ficaram conhecendo Paulo porque ele contou a eles sua própria história. Não é que ele já fosse conhecido, não. Conhecido, não. Então Barnabé, o senhor de boa fé, que realmente Barnabé é um poço de boa fé, era um poço de boa fé, o levou aos apóstolos, eu falando, que nunca haviam ouvido falar sobre tal ilustre desconhecido. Voltando ao versículo. E lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor e lhes falara como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Gente, o Evangelho de Jesus Cristo é fácil de pregar. Ele tem um ajudador que te ajuda. Eu lembro que na minha família, meados dos anos 1980, eu recebi Jesus Cristo como Deus e a gente fazia no fim do ano uma festa onde todo mundo bebia muito e acordava lá por quase meio-dia. Era o único dia do ano que a gente fazia isso, o resto era só trabalho. Mas essa festa nesse ano, fazia apenas um mês que eu conhecia Jesus, como a igreja me apresentou. E as pessoas ficaram sabendo que eu havia recebido Jesus Cristo como Deus, quer dizer, meus irmãos, os participantes da festa. Aí me compraram a Bíblia e me deram aquela Bíblia sob muita gozação. Eu peguei aquela Bíblia, abri, agradeci e, sem saber como, eu fiz a maior pregação de toda a minha vida. Naquela noite sobrou muita bebida e aquela foi a última festa dada pelos meus irmãos, apesar de somente eu ter seguido o caminho do cristianismo reformado. Agora, voltando ao versículo 28, assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém. Agora imagine dos romanos mais importante de todo o império pregando livremente em Jerusalém, sem ter que o reconhecesse. Ou seja, voltando ao versículo, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com o judeu de fala grega, mas estes tentavam matar. Aqui termina o versículo, a referência bíblica. Paulo continuou trabalhando para se sustentar por mais de uma década. Ele afirma que trabalhava para seu sustento e de seus companheiros de ministério. Não vamos confundir Paulo de Atos dos Apóstolos com o abominável da desolação das cartas, não. O abominável da desolação é o das cartas.
Vou definir abominável da desolação. As cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, 1 e 2 aos Coríntios e aos Gálatas, foram adulteradas por Nero para acusar os cristãos de não respeitarem a lei de Deus e, por conseguinte, não respeitarem qualquer outra lei. Daniel afirma que o abominável da desolação é um personagem criado por Nero com o rosto do apóstolo Paulo, com o corpo do Império Romano e com o espírito maligno para se insurgir ou criar insurgência contra o príncipe dos príncipes. Como o vídeo que eu trago como referência biográfica do reverendo Hernandes Dias Lopes, um paulino, confesso, talvez o pregador, teólogo e escritor cristão mais paulino que eu conheço. Realmente ele é muito paulino, mas é um direito dele. Vamos ver. Ele faz o seguinte comentário. Nós vamos tratar hoje sobre a soberania de Deus na salvação. Me espanta o fato de que Paulo termine o capítulo 8 nas alturas excelsas da mais sublime alegria da salvação, a segurança da salvação, e ele comece o capítulo 9 na mais profunda das profundezas da angústia. Os estudiosos debruçados nos capítulos 9 a 11 de Romanos reconhecem que esses 3 capítulos são os textos mais complexos, não só de Romanos, mas de toda a Bíblia. Alguns dizem que o capítulo 9 e, sobretudo, 11 são os textos mais difíceis de se interpretar de tudo que Paulo escreveu. Outros dizem que os 3 capítulos são puro enigma. E alguns chegam a dizer que estes 3 capítulos são como o ouriço, ou seja, um porco-espinho, cheio de espinhos. Porém, é muito importante entender que Paulo está tratando daquilo que não é fácil para nós, não. Ele está tratando da soberania de Deus na salvação. Esses 3 capítulos desbancam o nosso orgulho. Esses 3 capítulos são um golpe mortal no antropocentrismo. Esses 3 capítulos nos reduzem a nada para destacar que Deus é tudo e Ele faz como lhe apraz todas as coisas. Fecha aspas, e aqui termina o discurso de Hernandes Dias Lopes, para que nós vamos ler novamente, fazendo comentários. Voltando aos comentários de Hernandes Dias Lopes. Abre aspas. Nós vamos tratar hoje sobre a soberania de Deus na salvação. Me espanta o fato de que Paulo termine o capítulo 8 nas alturas excelsas da mais sublime alegria da segurança da salvação, e ele começa o capítulo 9 na mais profunda das profundezas da angústia. Agora eu falando. Essa mudança brusca é sentida nos capítulos 12 a 16 de Romanos, em que se tem uma escrita simples, falando de pedido de ajuda e apelo para a obediência às autoridades. Esse é o verdadeiro Paulo que se encontra descrito em Atos dos Apóstolos. Voltando a Hernandes. Os estudiosos debruçados nos capítulos 9 a 11 de Romanos reconhecem que esses 3 capítulos são os textos mais complexos, não só de Romanos, mas de toda a Bíblia. Comentário meu. Que não condizem com os capítulos 12 a 16. Onde está a exegese de pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos que não descobre a treta do abominável da desolação? Voltando a Hernandes. Alguns dizem que o capítulo 9 e, sobretudo, 11 são os textos mais difíceis de se interpretar de tudo que Paulo escreveu. Outros dizem que esses 3 capítulos são puro enigma. Agora eu falo. Me foi dada a revelação divina para dizer que as cartas do apóstolo Paulo são um empecilho para que os seres humanos jamais cheguem ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Voltando a Hernandes. E alguns chegam a dizer que estes 3 capítulos são como o ouriço, que é um porco-espinho, cheio de espinho. Agora eu falando. Paulo escreveu 4 pequenas cartas que juntas eram menos volumosas que a carta aos Romanos. Todo o resto é acréscimo feito
por Nero, ou cartas apócrifas, escritas em meados do segundo século da era cristã, por sucessores de Nero, olhando para a igreja de Pedro, com cuidado para não atacar a lei de Deus nem o evangelho de Jesus Cristo. Só assim as 4 cartas adulteradas seriam aceitas pelos cristãos, como acontece até hoje. Voltando ao Hernandes. Porém, é muito importante entender que Paulo está tratando daquilo que não é fácil para nós, não. Ele está tratando da soberania de Deus na salvação. Comentário meu. O que não pode ser deixado a cargo de Nero, o abominável da desolação, referido por Jesus e Daniel. Voltando a Hernandes. Esses 3 capítulos desbancam o nosso orgulho e esses 3 capítulos são um golpe mortal no antropocentrismo. Em outro vídeo eu falo sobre o antropocentrismo paulino. Voltando a Hernandes. Esses 3 capítulos nos reduzem a nada. Meu Deus, agora eu falando. Meu Deus, quanta oposição ao antropocentrismo, que a gente vai falar no outro vídeo. Voltando a Hernandes. Para destacar que Deus é tudo, ele faz como lhe apraz todas as coisas. Aqui encerra o discurso de Hernandes e começa o meu comentário, meu último comentário sobre o discurso dele. Apesar de a lei dele ser a força do pecado, ser maldita e produzir a morte. A soberania de Deus precisa se submeter a uma lógica que não contradiga os 70 primeiros capítulos da Bíblia, que são responsáveis pelo processo civilizatório da humanidade, e também não contradiga o Evangelho de Jesus Cristo, que termina, e eu quero pedir a você que se engaje nessa causa, para que possamos reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Eu deixo para isso o meu e-mail na descrição do vídeo. Eu agradeço a você por ter chegado até aqui nesse vídeo e que Deus te abençoe.